Olá, gente, tudo bem? Então, vamos lá, nós vamos para mais uma aula hoje. Eu sou a pastora Glaucia Mendes, estou dando o curso de Leitura e Produção de Texto 2 e hoje nós seguimos falando sobre o parágrafo. Estamos falando sobre várias ferramentas que podem ser utilizadas quando você vai escrever. E essas ferramentas são poderosas para facilitarem a conexão do assunto que você está tratando com o leitor que irá se deparar com o seu texto. Hoje nós estamos na aula 9, lembrando que a aula 8 foi presencial, ok? Nesse tema de hoje, de parágrafo, a gente vai ter mais uma aulinha falando sobre parágrafo. Nós vamos citar dois pontos importantes que você pode usar para escrever bem. Então, existe o recurso da analogia e comparação. Na analogia, você vai estabelecer relações de semelhança e aplicar o conhecimento sobre um fato ou um fenômeno que vai facilitar o seu leitor a fazer conexão com o que você escreveu. Isso é uma estratégia que você pode utilizar. Então, você estabelece relações de semelhança daquilo que você está escrevendo com algo que seja do cotidiano da maioria das pessoas. Então, as pessoas vão conseguir compreender e se conectar ao que você está ensinando, escrevendo, expressando no seu texto. E também a comparação. A comparação pode ser com coisas semelhantes ou com coisas diferentes. Você pode pegar duas coisas e dizer o que é igual e o que é diferente. Então, nesse item da comparação, é uma forma excelente que você tem para determinar a relação entre as coisas. E eu quero lembrar novamente que Jesus também utilizava muito desses recursos da comparação, apresentando duas ideias e ressaltando as semelhanças ou as diferenças entre elas. Por exemplo, quando ele fala do joio e do trigo, quando ele fala sobre os tipos de semente, os tipos de solo, né, a vida do agricultor, do semeador. Então, Jesus vai usar muito essas duas formas de se expressar para fazer conexão com as pessoas que estavam ouvindo a sua palavra. No caso aqui nós estamos falando sobre escrita, mas Jesus também utilizava isso na sua oratória. Tanto a analogia como a comparação de coisas semelhantes e coisas diferentes, pegar duas coisas e comparar uma com a outra. E aí a gente tem algumas expressões que a gente pode utilizar e vai facilitar bastante para você poder escrever bem. Por exemplo, você pode citar igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, do mesmo modo, tanto quanto. Então, todas essas expressões vão estar ligadas a essa ferramenta da analogia e da comparação. Finalmente, o ponto que a gente quer tratar agora é sobre citações de exemplo. Os exemplos. Os exemplos são muito poderosos também, muito utilizados. Você só tem que ter cuidado para o exemplo não acabar dominando todo o texto que você está escrevendo. Ele deve ser uma ferramenta para colaborar, secundária, reforçar, esclarecer ou fixar o que você está querendo falar ali na sua escrita. A utilização de exemplo tanto pode ser com uma função didática, ou seja, uma maneira de você facilitar o entendimento, a compreensão e o aprendizado do tema que você está falando, como também uma função literária. Bom, na função didática é muito simples da gente conhecer, da gente identificar. Então, nesse caso, o exemplo não é o desenvolvimento da ideia, mas ele assume uma função de comprovar ou de esclarecer a ideia que você está tratando, né? Lembra quando Jesus estava falando sobre ansiedade,
sobre a preocupação, dando aquele sermão, e ele fala: vejam as aves dos céus. Ela não semeia, não cuida do campo, mas Deus cuida dela. Olha as flores nos campos, elas são tão bonitas, tão delicadas e perfumadas, e nem o rei Salomão, tão poderoso, se vestiu com tamanha graciosidade como as pétalas de uma flor. Então Jesus ali está dando exemplo para ensinar algo muito importante, que era não deixar o coração do homem ser dominado pela preocupação, pela ansiedade, dos dilemas que a vida nos oferece, especialmente do sustento do pão de cada dia, né? Da veste, do alimento, de funções básicas da vida. E a outra ferramenta do exemplo que você deve utilizar também, que será uma forma muito propositiva para o seu leitor, é a função literária. É quando simplesmente você narra um acontecimento, narra um fato que vai colaborar com a compreensão do assunto tratado. Então, no primeiro, ele quer comprovar e esclarecer, e no segundo, ele quer ampliar a compreensão do assunto tratado, citando fatos e acontecimentos. O outro pode ser citando histórias, citando fábulas, né? Enfim, que vão ali alicerçar o seu fundamento, né? Às vezes você quer falar sobre a questão do trabalho, aí você fala sobre a fábula da formiga e da cigarra, né? Então, é uma questão mais didática para a pessoa associar. Já no segundo momento de função literária, você pode narrar a experiência de alguém, a sua própria experiência, como fundamento do texto, da ideia que você quer comprovar, que você quer ampliar a compreensão da pessoa. E você também pode enumerar, fazer a enumeração de exemplos, né? Esse tipo de recurso não é para esclarecer, mas para provar uma declaração, uma teoria ou até uma opinião pessoal que você esteja defendendo. Então, isso ocorre frequentemente nos estudos filosóficos e com trabalhos de pesquisa. Então, você cita vários exemplos, até de vários autores, para confirmar uma ideia que você está defendendo ali no seu texto. Então, a citação de exemplos, com certeza, deve ser utilizada por você. Um recurso que vai te ajudar muito na sua caminhada. Então, por hoje eu vou parar por aqui e eu vou, então, gravar ainda uma outra aula, parágrafo 3. Me aguarde aí e vamos para a próxima aula. Deus te abençoe.